O futebol na cultura brasileira, ele se consolida como um elemento fundamental da masculinidade e da cultura brasileira. Você tem reflexos em todas as áreas, que é de exclusão da mulher de todas as áreas do futebol. Não tinha como o Conselho Nacional de Desportos ir lá e falar pra menina que ela não podia jogar com os meninos da rua, mas a mãe dela ia falar, o pai dela ia falar. A maioria das jogadoras tem narrativas do tipo, minha mãe não deixava eu jogar, meu irmão me batia, meu pai me proibia, porque a cultura hegemônica, a cultura dominante de associar o futebol com o masculino é o maior elemento proibitivo da atuação das mulheres no esporte. E é assim até hoje. O futebol na várzea, ele restringe alguns corpos de estarem ocupando aquele lugar. Eu, enquanto mulher negra, sentia que jogando, passava por situações que minhas companheiras brancas não passam regularmente. Que é, por exemplo, estar jogando e um homem vir e passar a mão em mim. Mas era regular, assim, todo jogo praticamente tinha um homem que tocava na minha cintura, encostava na minha bunda. É uma coisa que acontece muito com mulheres negras do meu biotipo, assim, né, que, digamos, é a negra de exportação do Brasil, entre muitas aspas, lógico. E isso acontecia comigo enquanto eu jogava. Isso acontece, atravessamentos como esse também passam pela minha maternidade. Eu acredito que nós, mulheres, só de estarmos jogando futebol já é uma baita resistência pelo histórico de ter sido proibida. Eu cresci sendo falado que futebol não era coisa de mulher, era coisa de homem. Descobri que minha mãe jogava, só que eu perdi minha mãe muito nova, então eu não tive essa troca com ela. Mas falando com parentes, eu descobri que ela jogava, mas ainda assim foi sempre bem desconstrutivo mulher estar jogando futebol. E pra mim, quando eu encontrei o futebol, eu não encontrei só o futebol, eu encontrei também a política. Meus companheiros, educadores me ensinaram muito, coisas que antes eu não tinha contato e veio através do futebol. Para mim, o futebol não foi só futebol, foi também aprender muita coisa de resistência, de consciência de classe, de feminismo, racismo. Tudo isso eu aprendi muito mais estando no meio do futebol. Vou começar contando um pouquinho a história do Luan, na real. Descobri que eu estava grávida dele, eu já estava há um tempinho, né? Foi na época que eu trabalhava em um bar, comecei a desmaiar um pouco trabalhando. Fiz o teste lá mesmo, descobri que estava grávida, fui dispensada do trampo. E depois, passou um tempo que o Luan nasceu, né? Amamentando, enfim. Quando deu uns 6 meses, eu voltei a jogar também de novo. E amamentando, e daí o Plínio ia junto, segurava ele lá do lado de fora, tinha uma paradinha, então eu avisava o juiz antes, né, do jogo, era juiz sempre, era juiz, homem sempre, e daí eu avisava no começo do jogo, ele falava, tá bom, tá combinado do time, ok, e daí eu saía rapidinho para amamentar o Luan quando ele precisava, o Plínio me chamava, amamentava ali mesmo. E esse processo de sentir orgulho do que você é, eu acho que esse é um marco quando você passa a ter filho. Porque quando você passa a ter filho, você não pode ter vergonha do que você é, porque senão eles vão ter, né? A gente quis adotar crianças que tivessem uma idade que a gente conseguisse conversar, conseguisse explicar por que eles não têm que se comportar de maneira X ou Y. E eles tinham uma coisa assim de castigo, resolveu. E aí tem um lance do repertório. Eles estavam há 3 anos no abrigo. Quando eles vieram para nossa casa, eles tiveram que aprender a ser irmãos também. Eles aprenderam, eram muitas coisas. Por mais que a escola seja mais diversa, eles são os negros da escola. E tinha um lado exótico até, né? O Raik teve bastante problema com isso. Principalmente porque ele jogava futebol, que era o corpo negro jogando futebol. Mas, ao mesmo tempo, a gente falava pra ele, tipo, você não é o seu corpo. Você é muito mais que isso. Você é um cara inteligente, gente boa e tal. E ele ficava incomodado também. Porque vira uma coisa de assédio, né? Todos os estereótipos, né, do corpo negro. Ver minha mãe jogando bola é muito legal, porque sempre eu tô ali perto dela e tal. Acabo de vez em quando falando com ela no jogo, ela pede alguma dica, ou ela me dá uma dica. E de vez em quando eu entro pra jogar com ela, dentro de quadra. No jogo do Rosa Negra entrou eu, minha mãe e o namorado dela. O namorado dela tava com
pé machucado e ficou no gol. E daí eu e minha mãe chegou na linha juntos contra os meninos bons de bola. A minha mãe está sempre presente nessas ações. Eu muito pouco, mas eu tô com Rosa Negra. Então, em 2014, a gente formou Rosa Negra, que é o time que eu estou, mas assim, entre indas e vindas, justamente por conta da maternidade, que me impediu assim, trabalho, casa e o cuidado com os filhos também, né? Dividir tudo isso acabou me afastando um pouco do jogar bola. Quando eu tinha uns 8, 7 anos, meu irmão teve essa iniciação no colégio, jogando futebol, e eu jogava muito bola com ele em casa, dentro de casa, dentro do quarto. Eu jogava muito futebol com os meninos no intervalo, com latinha de refrigerante, garrafa PET, o que tinha para chutar, eu estava chutando com os meninos sempre. A minha tia, acho que foi a pessoa que teve o papel mais importante nessa relação do meu desenvolvimento como profissional, como atleta no futebol. Sem ela, não estaria aqui hoje, como educadora, como professora e como amante do futebol, com certeza. Eu nasci em 88, então minha mãe estava grávida durante as Olimpíadas de Seul. Minha mãe nunca ligou para esporte, assim. E ela disse que naquela Olimpíada, ela ficava acordada de madrugada, que ela não conseguia dormir, e ela torcia, vibrava loucamente, assim. E ela fala que depois que eu nasci, ela também nunca mais teve isso, que era uma coisa minha que estava afetando ela, assim. Então, eu tenho uma relação com o esporte desde que eu me lembro, assim. E aí a gente ia jogar no condomínio, na quadra, e o que mais se jogava era futebol. Começou a me despertar essa vontade de jogar futebol com meus amigos da escola, né? Naquela época, eu acredito que até hoje isso ainda é muito forte, mas eles deixavam assim, os meninos jogando futebol e as meninas iam jogar vôlei, ia fazer qualquer outra coisa, mas futebol era só para os meninos mesmo. Futebol ainda é demarcado como um espaço masculino, né? Então a gente precisa sempre estar discutindo isso, levando isso para fora, mas é o lugar, é uma coisa que eu gosto, que eu faço para me divertir, assim. Eu não odeio exercício repetitivo, então o futebol para mim é o lugar que sempre é dinâmico, né? Então sempre é diferente, você sempre faz coisas diferentes, sempre é uma atividade física também que nunca é a mesma coisa. Então acredito que tem um poder muito grande o futebol feminino nesse cenário de acabar com esse machismo e com o patriarcado no geral. Então, a gente quer jogar futebol e é uma coisa muito simples, é jogar futebol. É uma prática de esporte, é se divertir, mas sempre tem um atravessamento da sociedade que a mulher negra não pode estar em tal lugar, a mulher não pode estar em tal lugar, a mulher com filho, então, não pode estar nesse lugar e, gente, assim... Poxa, jura que incomoda tanto assim a gente ocupar um espaço desse, sabe? A gente dividir uma coisa que homens fazem. Qual que é a grande questão da gente estar jogando futebol? O que facilita para as mães estarem ali ocupando aquele espaço, né? A responsabilidade da criança é só da mãe, é só do pai? Falando em pai, muitas vezes a maternidade ela exclui a gente de ambientes e aí é mais um fator, entendem? Eu jogo futebol, sou mulher, sou negra e por isso frequentemente sou impedida, até agredida por estar ocupando aquele espaço. Por ser mãe, então, é mais uma coisa para barrar o meu corpo naquele ambiente da várzea onde eu jogo. A Lua eu evitava levar ela para o campo, né, por conta de que eu não tinha com quem deixar. Oi. É o número 4? E aí, assim, e tem a questão que a criança também chama, né, você o tempo todo. Você não consegue ficar à vontade para jogar, né, não consegue ficar tranquila e também esperar para que as outras pessoas, né, tenham esse cuidado, não dá mesmo. Não dá para separar, né, o que a gente é
politicamente, o que a gente tem como formação acadêmica, como maternidade, porque a gente tem um modo de ver o mundo, e é um modo que, como a Paula me falou outro dia, é de remar sempre na contramão, inclusive no que diz respeito ao futebol, de sempre olhar para um lado que é diferente da maioria, de sempre estar remando contra a correnteza. E a gente tenta ensinar isso para os nossos filhos, né, a ler as coisas de modo mais amplo, de modo mais crítico. Não dá para separar nem a leitura de mundo, do que a gente tenta passar para eles, e nem a leitura que a gente tem do próprio esporte. Ser mãe nessa situação de isolamento, eu acho que acentua muito mais essas inseguranças que toda maternidade já traz. Eu penso 50 vezes antes de sair de casa, com medo que ela pegue alguma coisa. A gente é o país onde morre mais bebês, é o Brasil, onde morre mais puérperas, é o Brasil, então é muito difícil. E a gente fica ali isolado. E a criação de uma criança, gente, é em comunidade, não tem como. Às vezes falta abraço, sabe? Às vezes eu tô trabalhando o dia inteiro, meu marido tá trabalhando o dia inteiro e não tem com quem deixar a menina, sabe? É isso, é no braço, é ficar ali. É muito complicado. Eu gosto muito de ser mãe, eu gosto muito de estar com a minha filha, de poder trabalhar com a minha filha. Não que isso seja bom estar em pandemia, porque eu queria muito que acabasse essa pandemia logo, porque eu quero muito poder mostrar para minha filha o mundo além de casa. Quando a gente tem filho, né, o bebê ele tem uma demanda assim muito grande, mas muito grande mesmo. E que eu acredito que a mulher passaria por essa fase da maternidade de uma forma muito mais tranquila, plena, realizada, se na nossa cultura houvesse a responsabilidade dos dois, né, da mãe e do pai. Desde meu término do ensino médio, eu pensava isso, eu quero jogar futebol na faculdade. E aí quando eu cheguei na faculdade, eu não conseguia de jeito nenhum jogar com as meninas. Então era sempre uma dificuldade muito grande. Eu tinha que deixar com a minha mãe, minha filha, e ficava bem inviável, principalmente quando você tem uma pessoa ao seu lado que não te apoia nessa prática, que era a questão do meu ex-companheiro, que ele não me apoiava. Então a mulher, ela estuda, ela cuida de casa, ela cuida do filho, e aí às vezes não sobra o tempo pro lazer, não tem como. Nós, mulheres, a gente acaba crescendo já com essa imposição de cuidado. A gente aprende de criança, tipo, dão boneca pra gente cuidar. É meio que pra ir naturalizando isso, e não é igual com homens. Sendo mãe, então, eu percebi que é nítida a diferença com o que eu já sei e com o que o meu companheiro, por exemplo, está aprendendo. Assim, eu fui crescendo junto com essas várias maternagens, digamos assim, né? Não só da minha mãe. Isso fala muito sobre, eu acho que lugares de cuidado da sociedade, né? Eu vejo que eram principalmente mulheres que não, eram só mulheres que estavam ali dividindo o cuidado com as crianças, incentivando todas as atividades que a gente tinha direito de fazer, assim. Eu acho que por conta da minha mãe e do meu pai, entre a gente não foi vendo muita diferença, né? Tanto é que quando a gente entrava para jogar, para fazer as coisas, era sempre, a gente quer ser todo mundo do mesmo time. Por isso eu acabava entrando, enfim. De lembrança de infância, né? A gente tinha um portão lá de lança, que até estourava a bola no portão de lança, a gente ficava chutando no portão, estourando o portão. E a gente jogava também na rua de baixo. Em um primeiro momento, assim, eu não tinha muito que disputar um espaço, porque eu estava nesse lugar de proteção, mas depois eu comecei a ter que disputar bastante, porque os meus irmãos começaram a jogar nos times e eu fui ficando sozinha ali para disputar os espaços. Desde que eu me conheço, assim, por criança, assim, eu sempre me vi brincando com meninos, então sempre fui uma menina que brincou na rua, uma menina que brincou com um menino, então nunca foi um tabu. Aí isso vem do meu pai, né, porque meu pai também nunca foi aquela pessoa que impedia, né, essas interações entre meninos e meninas, inclusive incentivava, saía com a gente na rua. Ele sempre foi aquele pai que nunca tem limite. Vai andar de bicicleta sem rodinha, vai jogar bola com o menino, vamos jogar bola. Então, pra mim é uma coisa, sempre foi uma coisa normal a interação com o menino e o jogar bola e brincar na rua. Sempre foi uma coisa super normal. A questão da minha filha também, né, tem essa influência, assim, essa influência paterna, mas também tem uma questão política, né, que não existe nada que menina não possa fazer, não existe nada que menino não possa fazer.
E é o que a gente ensina a ela. Então, brincadeira é brincadeira e ponto final, né? Brincadeira é para todo mundo, é para todos os gêneros. E o jogar bola também, né? A gente joga bola com ela, brinca de bola com ela. E eu penso demais nas mulheres que não tiveram as mesmas oportunidades que eu, ou não têm o mesmo esclarecimento ali, nesse sentido de querer fazer valer ali os seus direitos mínimos, né? Como ser humano, é isso. Minha mamãe também no torneio legal. É nóis, é nóis. Aí, ó. Rosa! Música